Olá, bom dia, galerinha mais ou menos, bom dia, classe MQV, tudo bem aí com vocês? Muito bem, que ótimo, por aqui também tudo certo. Vamos lá então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje? Bora lá então. Estamos falando então hoje do profeta Jeremias, isso mesmo, começamos no domingo passado a falar então desse importante homem de Deus, profeta Jeremias, onde nós então demos uma visão panorâmica acerca do livro, então aqui, deste profeta maior. Sim, é da categoria dos livros dos profetas maiores. E apenas então para trazer a sua memória aquilo que falamos na semana passada, ele então teve um ministério bastante extenso, 40 anos, do ano 626 a.C. até o ano 586 a.C. Então, 40 anos de ministério. E por isso, então, pela extensão do seu ministério, está dentro desta categoria, dos profetas maiores. E ele vive, então, num contexto, como nós vimos, um contexto do declínio do reino de Judá, do reino do sul, cuja capital é Jerusalém. E é, então, em Jerusalém que este homem de Deus, então, vai profetizar, vai viver os seus dias e também vai falar da parte de Deus. Muito bem, esse então é o contexto de idolatria, um contexto de afastamento de Deus do seu povo. E, portanto, imaginamos que as coisas não caminhavam bem ali no reino de Judá, em especial na sua capital, Jerusalém. E se na semana passada, então, nós temos esta visão panorâmica do livro, hoje, então, nós queremos avançar um pouquinho aqui e já tirarmos algumas aplicações aqui importantes para nós acerca do ministério deste importante homem de Deus, deste profeta. Muito bem, então, vamos falar aqui, então, do primeiro aspecto, que é justamente acerca do chamado, quando tudo começa, o chamado do profeta Jeremias. E o registro, então, está justamente logo no seu primeiro capítulo. Olha só, o verso 1, então, do capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, aqui já a apresentação do profeta. Agora, olha só, a partir do verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus chama Jeremias para se dirigir ao seu povo, para falar da parte de Deus ao seu povo e às nações. Então, primeiro ponto aqui, Deus que chama. Este homem então fora chamado pelo próprio Deus. E qual foi então a resposta do profeta a esse chamado? Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então aqui o profeta expôs aqui as suas limitações, acerca da sua dificuldade em cumprir a missão para a qual foi chamado. Mas olha só o que o próprio Deus responde então aqui ao profeta. No verso 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então Deus está dizendo, não se preocupe com as suas limitações, porque eu estou te chamando, e eu vou te capacitar para cumprir o chamado, para cumprir a sua missão. Então, o mesmo Deus que chama, é o Deus que capacita. Agora, mais que isso, olha só, o verso 8 ainda. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, o Deus que capacita também é o Deus que cuida, o Deus que ampara. Deus que chama, capacita e ampara. Então, aspectos importantes aqui acerca do chamado deste profeta, que foi chamado então para uma missão, para se dirigir ao povo, para exortar o povo, porque estava vivendo na iniquidade, estava vivendo na idolatria,
dias de afastamento de Deus. E trazendo então agora como aplicação aqui para os nossos dias. Nós sabemos que nós também fomos chamados, assim como o profeta foi chamado na eternidade pelo próprio Deus, nós também na eternidade fomos eleitos, chamados por Deus. Agora, nós não fomos chamados para profetizar, não. As profecias cessaram ali no Velho Testamento. Mas nós somos chamados também por Deus. Chamados para uma vida nova. Chamados para a salvação em Cristo Jesus. Chamados também para cumprirmos uma missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Sim, o próprio Senhor Jesus nos deu esta missão, nos comissionou então a pregarmos o Evangelho até os confins do mundo. Então essa é a nossa missão, testemunharmos Cristo Jesus com a nossa vida, com a nossa boca também. Sermos sal da terra e luz do mundo, sermos diferentes do mundo, com a mesma certeza, com a mesma convicção que Deus está conosco. O Deus que nos dá esta missão, que nos deu esta missão, é o mesmo Deus que nos capacita, o Deus que está conosco e vai nos acompanhar para que de fato nós possamos proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, chamado do profeta Jeremias. E nós também fomos chamados a uma missão. Agora falando aqui algumas características aqui da fala profética aqui deste homem. No primeiro momento, então, ele relembra do passado. Então, capítulo 2. Avança um pouquinho lá, capítulo 2. Logo nos primeiros versos, né, nós vemos então que Jeremias então vai primeiro relembrar o povo acerca do seu próprio passado, e fazendo isso também ele vai relembrar ao próprio povo quem era esse povo. Então o povo da aliança, um povo que pertence a um Deus que é santo, a um Deus que realizou grandes feitos na vida deste povo. Então ele vai trazer a memória justamente para resgatar a identidade desse povo. Era importante então o povo relembrar quem ele era e também quem é o seu Deus. Uma aliança estabelecida entre Deus e o povo. E isso então nós vemos ali nos primeiros versos ali do capítulo 2. Olha só, o verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noivo, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então mostrando que este povo então era consagrado a seu Deus. E Deus, então, cuidava e protegia este povo dos seus inimigos. Então, primeiro ponto marcante aqui acerca da fala do profeta Jeremias. Ele relembra o passado. Mas nós vemos aqui, depois, então, de relembrar o passado, agora, então, o profeta vai apresentar a denúncia. Ainda no capítulo 2, também ali, nos seus primeiros versos, em especial o verso 7, que diz assim, eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes a abominação. Então a denúncia acerca do pecado, da desobediência, da idolatria, da vaidade, do egoísmo, da injustiça social. Então agora o povo está sendo exortado pelo profeta. Então Deus não abandona o seu povo. O povo estava vivendo distante, longe de Deus. Mas Deus então envia o profeta para avisar, para denunciar o povo, que ele não deveria continuar vivendo daquela forma. Então Deus não abandonou o seu povo. Deus enviou o profeta para chamar o seu povo ao arrependimento. Para denunciar então a desobediência, denunciar o pecado
do povo. Um outro aspecto também que nós vemos é que o profeta, depois de ter falado então acerca do passado, agora ele fala do tempo presente e também do futuro. Ainda no capítulo 2, a partir ali do verso 9 até o verso 24, que a gente não vai conseguir ler todos esses versos, mas esses versos vão justamente, né, falar do afastamento de Deus, da perda da identidade, perda da confiança e, obviamente, agora do castigo que é inevitável, uma vez que houve a denúncia, o povo não se arrependeu. Então, o Deus que não abandona o seu povo agora vai discipliná-lo, vai ensinar o seu povo, né, como ele deveria viver. E esse povo, então, será castigado, vai sofrer a ira de Deus em virtude do pecado. E como isso vai acontecer? Ao longo deste livro aqui também, o profeta vai dizer então que agora o povo de Deus vai cair na mão dos seus inimigos. Sim, a disciplina da parte de Deus virá, colocando então o seu povo sofrendo nas mãos dos seus inimigos. Deus não abandonou o seu povo, Deus enviou o profeta, porém não houve o arrependimento e, portanto, Deus conduzirá o seu povo ao cativeiro, ao exílio. Sim, a Babilônia então vai atacar, vai destruir a cidade, vai destruir Jerusalém, o templo, as casas. Muitos então serão levados cativos, prisioneiros para a Babilônia. E obviamente aqui nós aprendemos que tudo tem consequência. O pecado tem consequência. Com o pecado, o povo então cai nas mãos de Deus, de um Deus irado, de um Deus que não aceita o pecado, porque é um Deus que é santo, que é justo e exige também do seu povo uma vida de retidão. E, portanto, tudo tem consequência. E a consequência para o povo, então, foi o cativeiro. Agora, ao mesmo tempo em que a sentença é dada, aqui também nós vemos que o profeta Jeremias também registra acerca da restauração da parte do próprio Deus. Deus, então, também vai restaurar o seu povo. Veja comigo lá no capítulo 25, verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Sim, servirão ao rei da Babilônia, mas há um tempo onde vai acabar esse cativeiro. Então, 70 anos. E como nós já estudamos, né, esse contexto histórico, nós sabemos que sim, depois de 70 anos, esse povo então terá a chance de voltar para casa e restaurar a cidade, restaurar também o templo. Então, tudo isso sendo proporcionado pelo próprio Deus. O exílio vai chegar ao fim. O seu povo, então, é disciplinado e agora volta para casa. Então, Deus restaura o seu povo. Agora, o profeta também, ele fala de um futuro que talvez nem ele mesmo pudesse compreender. Olha só, capítulo 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então nós vemos aqui uma restauração que é trazida agora pelo próprio Deus, através de Cristo Jesus. Sim, fala ali no verso 5, né? Em que levantarei a Davi um renovo justo. Então, a descendência de Davi. Então, está falando aqui sim do Rei Jesus, aquele que viria para restaurar plenamente o seu povo de todas as épocas. Então, o Senhor Jesus Cristo, aquele que restaura, aquele que trouxe de novo o povo para perto do seu Deus, o povo que estava longe por causa do pecado. Agora, então, Cristo Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, garante então a todos aqueles que creem, ao povo de Deus de todas as épocas, um relacionamento, a vida eterna, a salvação. Então,
O profeta Jeremias fala de uma restauração que aconteceria ali, tempos depois, na volta para a casa do povo. Mas também fala de uma restauração trazida pelo próprio Deus através de Cristo Jesus. Muito bem, nós tivemos aqui uma visão agora, né, de alguns pontos importantes acerca do ministério deste profeta. E nós podemos aqui, para concluir então aqui o livro, né, do profeta Jeremias, relembrar aqui alguns aspectos importantes então, e alguns ensinamentos, algumas aplicações aqui para os nossos dias. Nós vimos inicialmente então acerca do chamado do profeta, e vimos que nós também fomos chamados a uma missão, não para profetizar, mas também para sermos luz, sal da terra e luz do mundo, para denunciarmos também o pecado de uma sociedade, né, de um mundo em que nós vivemos, que também é desobediente a Deus, que também está longe de Deus. E, portanto, nós precisamos, com a nossa própria vida, darmos bons testemunhos de Cristo Jesus. Até porque nós somos comissionados pelo próprio Senhor Jesus a irmos a todas as pessoas e pregarmos o Evangelho, falarmos de Jesus. Nós vemos também de um Deus que exige fidelidade. Sim, Deus nos levou de volta para si, né, através de Cristo Jesus. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora amigos de Deus. E precisamos então de uma vida de retidão. Sim, Deus que é santo, um Deus que é fiel, exige, quer do seu povo também, fidelidade e santidade. O povo no passado não conseguiu e por isso então foi castigado. Porque tudo tem consequência. E nós hoje precisamos também aprender que tudo tem consequência. A nossa desobediência traz também a ira de Deus. Então nós somos chamados também a vivermos corretamente, segundo a palavra de Deus, a nos mantermos então em comunhão com Deus e também com nossos irmãos, a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, né? Uma vida devocional, de leitura da Bíblia e de oração, de estarmos em comunhão então com o povo de Deus. Vimos também que Deus não abandona o seu povo. Não abandona. Deus, assim como no passado levantou o profeta para chamar a atenção do povo, hoje, através da sua palavra, então nós também somos chamados à atenção e, portanto, precisamos buscar também viver de maneira que agrade ao nosso Deus. E precisamos saber que Deus corrige o seu povo. Sim, como um pai corrige, ele disciplina também o seu povo. Fez isso com o seu povo no passado. E também nós, se desobedecermos a Deus, certamente Deus vai nos corrigir, Deus vai nos disciplinar. E por fim, o profeta, depois de denunciar o pecado, de trazer a sentença, ele também traz, e ele levou para o povo palavra de restauração, vinda do próprio Deus. E hoje também nós vemos que há esperança, sim, apesar do pecado. A nossa esperança está em Cristo Jesus, porque Ele, no seu sacrifício, Ele pagou o preço do pecado, Ele nos libertou do pecado e prometeu que um dia vai voltar e vai nos levar com Ele, para uma nova morada. Então nós precisamos crer, precisamos ter esperança, que um dia sim estaremos também com o Senhor Jesus, porque Ele mesmo foi quem nos restaurou, quem nos trouxe de volta à vida e a um relacionamento com Deus. Então, espero aí que tenhamos tirado aqui do livro do profeta Jeremias, então, de seu ministério, importantes lições, importantes aplicações para a nossa vida. E nós encerramos então aqui o livro do profeta Jeremias, e na semana que vem, então, falaremos do livro de Lamentações de Jeremias. Tá bom, gente? Então todos tenham aí um ótimo domingo, Deus abençoe vocês. Nos vemos então no próximo encontro. Um abraço a todos. Fui!